Olá, então eu vou apresentar um seminário intitulado Modificações no Modelo da Sacola do MIT. Esse seminário ele é baseado nesses dois artigos aqui, que foram escritos em colaboração com o Luiz Laércio, a professora Débora e depois também o Cauã. Bom, como a gente sabe, do ponto de vista teórico, ainda é bem complicado a gente resolver a QCD. E por isso a gente depende bastante de modelos efetivos. E um desses modelos efetivos, um dos mais simples que a gente tem, é o modelo da sacola do MIT. Nesse modelo a gente tem os quarks, que são férmions, confinados dentro de uma sacola. Então a gente tem um gás de Fermi dentro de uma sacola. E toda a informação da força nuclear forte, ela está na chamada constante da sacola, ou BEG. E nós, então, propomos algumas variações desse modelo. E, e estudamos a sua janela de estabilidade para obter, né, os valores das constantes. E depois a gente aplica o modelo para obter a relação de massa-raio e também diagramas de fase. Bom, então vamos começar com o modelo da sacola do MIT original. A gente tem aqui a densidade lagrangiana, né? Então aqui é a densidade lagrangiana de um gás de Fermi, e aqui a gente tem a BEG, a nossa constante. Aqui a função de Heaviside está aqui só para garantir o confinamento, né? A gente tem o campo dos quarks dentro da sacola e fora, então, a gente não tem nada. E por questão de continuidade, às vezes a gente costuma também incluir essa função delta de Dirac. Bom, então, tendo a densidade lagrangiana, a gente calcula as equações de estado. Então, estão aqui, as equações de estado para temperatura finita, por enquanto. Né? Essas aqui são as funções de distribuição de partícula e antipartícula de Dirac. E aqui, então, aparece a BEG. Esse 3 vezes 2 aqui é a degenerescência, o 2 é a degenerescência de spin, e o 3 é a degenerescência de cor dos quarks. Bom, então vamos às modificações que a gente propôs. O que a gente propõe é a inclusão de um campo vetorial, tal que as interações dos quarks dentro das sacolas agora sejam mediados pelo meson ômega, que é igualzinho àquele meson ômega do modelo de Valeska. Né? Só que lá a gente tem hadrons, ou baryons, e aqui a gente tem quarks. Né? O meson está mediando a interação entre quarks. Bom, então aqui está a nossa densidade lagrangiana, e a gente tem alguns termos a mais, como vocês podem ver. Tem esse termo aqui e esse termo aqui. Bom, na literatura a gente encontrou já propostas de modificação desse modelo, onde se incluía apenas esse termo aqui, e ainda não havia inclusão do termo de massa. Então a gente incluiu também o termo de massa e também esse termo de autointeração. Então, como vocês podem ver, se a gente tomar o G aqui, que é a constante de acoplamento entre os quarks e o meso, a massa do meso e o B4 igual a zero, a gente volta para o modelo da sacola original. Bom, tendo a densidade lagrangiana, então, a gente efetua uma aproximação de campo médio, que antes, né, no modelo original, a gente não precisa fazer, mas nesse caso aqui, sim, porque a gente tem o campo V0. E, bom, e aí a gente obtém, então, as equações de estado, a densidade de energia, a pressão e a densidade de partículas. E vai ser igual também ao modelo original, mais dois termos aqui.
esse termo e esse termo, esse termo e esse termo. Bom, agora, mas por enquanto a gente vai trabalhar com temperatura zero. Temperatura zero vai fazer sumir as antipartículas e essa função de distribuição de partículas vai se transformar numa função degrau, tal que as integrais aqui vão ser de zero até o momento de Fermi. Bom, então agora a gente tem as constantes lá do nosso modelo que a gente tem que determinar. E a gente vai determinar elas baseado na hipótese de Bodmer-Witten, ou também chamada hipótese da matéria estranha, que diz que o verdadeiro e absoluto estado fundamental das interações fortes é o estado desconfinado da matéria estranha. Então, se essa hipótese for verdadeira, a gente tem que ter que a energia de ligação por nucleon ou por bário de matéria UD desconfinada vai ter que ser maior do que a do Fer, né, porque, caso contrário, os prótons e nêutrons decairiam em quarks up e down, que não é o que acontece. E para satisfazer essa hipótese, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, que a energia de ligação por bário da matéria UDIS desconfinada seja menor do que a energia de ligação por bário do ferro. Bom, aplicando, então, essa hipótese, a gente é capaz de obter a janela de estabilidade, ou seja, os valores os quais essa hipótese é válida para as constantes. Primeiro, a gente vai desconsiderar o B4 e vai pensar só na bag em GV. O GV a gente redefine como uma constante de acoplamento do quark up com o meson, dividido pela massa do meson ao quadrado. E esse XV aqui vai ser o peso da constante de acoplamento do quark S com o quark U. Como a gente sabe, o quark S é bem mais massivo, então ele não necessariamente vai interagir da mesma forma que o quark up e down. Então a gente vai considerar dois valores para XV. O 1, que quer dizer que os três quarks vão interagir todos da mesma forma, e o 0,4 quer dizer que o quark S vai interagir mais fracamente. Bom, então olhando aqui para a nossa janela de estabilidade, a gente pode ver que, à medida que a gente vai aumentando o GV, os valores da bag permitidos vão diminuindo. Né? Por exemplo, para GV igual a zero, que vai ser o modelo da sacola original, a gente vai ter que, a bag vai ter que estar entre os valores 148 e 159. Né? Enquanto que para GV igual a 0,3 e o XV igual a 0,4, a gente vai ter que, a bag vai ter que estar entre 139 e 150. Isso para satisfazer a hipótese de Bodmer-Witten. Bom, e o B4? O B4, a gente, nessa parte do trabalho aqui, a gente optou por adotar valores bem baixos, tal que não altere essa janela de estabilidade. Né? E só vai dar uma maleabilidade para nossas equações de estado, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, então agora a gente definiu os valores das nossas constantes e a gente pode, então, aplicar o nosso modelo. Um jeito de fazer isso é modular estrelas compactas e ver a relação massa-raio. Para fazer isso, a gente precisa adicionar os leptons, a nossa densidade lagrangiana. Então, aqui a gente vai adicionar os leptons, que também são férmions, como um gás livre de férmions. Né? Mas, além disso, a gente tem que impor equilíbrio beta, que é esse aqui, que é essa condição aqui, e também neutralidade de carga. Né? A estrela é eletricamente neutra. Então, feito isso, a gente calcula as equações de estado e joga nas famosas equações TOV.
né, que eu vou tratar aqui como uma caixa preta, né? Eu vou jogar as equações de estado na TOV e elas vão me cuspir a relação massa-raio. Então, a gente tem aqui, para diferentes parametrizações, as equações de estado e a relação massa-raio. Aqui, a gente variou o GV e as bags associadas a essas parametrizações são os menores valores permitidos pela janela de estabilidade. Por que o menor valor? Porque quanto maior o valor da bag, menor são as massas máximas que a gente vai obter aqui. Né? Porque a gente quer as massas máximas que a gente consegue obter. Então, a gente vai usar o menor valor da bag. Então, olhando para a equação de estado aqui, a gente pode ver que, à medida que eu vou aumentando o GV, a equação de estado se torna mais dura. E uma equação de estado, quanto mais dura ela for, maior vão ser as massas máximas que a gente obtém aqui. Então, a gente, segundo observações astronômicas, a gente quer que o nosso modelo seja capaz de descrever massas estelares dentro dessa faixa aqui. Aí, como vocês podem ver, o único que não consegue chegar nessa faixa aqui é o modelo original, né, com GV igual a 0. E os outros, com a inclusão das nossas alterações, a gente consegue obter, então, massas bem altas. Outra coisa que a gente quer é que a estrela canônica é a estrela de massa 1.4, massas solares, a gente quer que o raio dela seja menor do que 12 quilômetros. E aqui todos satisfazem essa restrição, menos esse aqui, né, que é o GV igual a 0,3. E o B4, então? O que o B4 faz nas nossas equações de estado? Então, se eu colocar um B4 negativo, a gente vê aqui que a equação de estado se torna ligeiramente mais dura, né, para densidades maiores. E se eu colocar um B4 positivo, a equação de estado se torna menos dura. E a consequência na relação massa-raio, a gente vê aqui, né, uma equação mais dura vai ter massas maiores e uma equação menos dura vai ter massas menores. E o que mais a gente pode fazer para testar esse nosso modelo? Podemos colocar temperatura e calcular os nossos queridos diagramas de fase da QCD. Então, a gente colocamos temperatura finita, a pressão zero, que é quando ocorre o desconfinamento, e calculamos diversas diagramas para diferentes parametrizações. Aqui, sobre as parametrizações, a gente respeitou a janela inferior, o limite inferior da janela de estabilidade. Por quê? Porque, né, a gente não pode ter matéria UD desconfinada que seja estável. Então, sempre a gente tem que respeitar a janela, o limite inferior da janela de estabilidade. Mas o limite superior a gente não necessariamente precisa respeitar. Se eu pegar uma bag superior ao limite superior da janela de estabilidade, só quer dizer que a hipótese de Bodmer-Witten não é válida, né? Que a matéria estranha não é estável. Então, aqui a gente considerou diferentes cenários. O primeiro cenário, então, é de matéria simétrica, né, os quarks U e D somente. Então, temos aqui para 3 valores de bag, e como vocês podem... e o que a gente quer aqui é que essa linha aqui
que é a linha de freeze-out, que a gente chamou aqui de claimants, linha de freeze-out, e esses dados aqui de transição do, do tipo líquido-gás, a gente quer que eles fiquem do lado hadrônico do diagrama de fases, né? Então, olhando para os nossos resultados, a gente vê que apenas para uma bag bem alta, uma bag de 205, é que a gente consegue que essas duas linhas fiquem para o lado hadrônico do diagrama. Além disso, a gente também quer que o potencial químico fique para temperaturas baixas, a gente quer que o potencial químico fique entre 1050 e 1400. E aqui a gente vê que para o caso da bag 105, com um GV de 0,8, a gente ultrapassa esse valor. E quando tem a interação, né, vetorial e a alta interação também, né, o B4 também, a gente também passa. Então, o único caso aqui que satisfaz nossas restrições, que produz um bom diagrama de fases, é o modelo do MIT original, com uma bag de 205, né, que está bem fora da nossa janela de estabilidade. Além disso, a gente pode considerar um outro cenário, que é o cenário da matéria estelar. Então, a gente vai ter quarks U, D e S, mais os leptons e a imposição de neutralidade de carga e equilíbrio químico. Esse é um cenário pedagógico, porque, na verdade, as estrelas elas geralmente são consideradas ou temperatura zero ou temperatura, no máximo, assim, 50 MeV. Então, aqui a gente extrapolou essa temperatura para obter o diagrama de fase, né? O que a gente pode ver aqui é que segue o mesmo padrão do caso anterior, né? As temperaturas máximas são definidas exclusivamente pelo valor da bag, né? Não há diferença se eu incluir um termo vetorial ou não, mas para temperaturas baixas a gente vê uma boa diferença quando a gente inclui os termos de interação, né? Quando eu incluo o termo de interação, o GV, né, a gente tem um grande aumento do potencial químico. E se eu, além de incluir o termo de interação, eu incluir também o termo de autointeração, a gente tem uma diminuição em relação ao caso anterior, né? Ele ainda é maior do que o modelo original, mas é menor do que quando eu incluo só o termo vetorial. E se eu comparar com o diagrama anterior de matéria assimétrica, a gente vê que há uma diminuição tanto da temperatura máxima quanto do potencial químico máximo, né? Aqui a gente passou de 150 MeV na temperatura, e aqui a gente mal e mal chega em 150. E aqui também o potencial químico aqui a gente chega em 1600, aqui a gente chega em 1700, né? Também é uma certa diminuição. Bom, e como eu disse antes já, né, uma bag, quanto maior a bag, menor são as massas máximas que a gente obtém na nossa relação massa-raio. Então, aqui, antes a gente disse que o único caso que a gente tem um bom diagrama de fases é para uma bag 205, mas se a gente olhar aqui, uma bag de 205 nos dá uma massa máxima muito pequena, não chega mal em uma massa solar. Então, a gente tem um problema. O que a gente faz? Como é que a gente melhora esse nosso modelo? Bom, talvez a gente possa incluir temperatura na bag. Então, a gente propõe também uma bag dependente da temperatura. Então, a gente pode ajustar tal forma que para temperatura zero, a gente tem a bag B0,
E para temperaturas mais altas, a gente tem um aumento ainda maior dessa temperatura. Então, a gente ajusta de tal forma que a gente consiga reproduzir a temperatura crítica. Temperatura crítica, eu estou querendo dizer aqui a temperatura mais alta que a gente consegue. A gente ajusta de tal forma o T0 para que a gente consiga uma temperatura crítica do valor que a gente quer, que é mais ou menos 168, num potencial químico zero. Então, a gente vai usar esses dois valores aqui. Uma B0 de 148, com uma temperatura de 131. E o outro caso, uma B0 de 165, para um T0 de 155. Então, se a gente fizer isso e calcular o nosso diagrama de fases, a gente vê que nós obtemos uns diagramas bem mais simpáticos do que os anteriores. A gente consegue chegar a temperaturas críticas bem maiores do que anteriormente, para uma bag de 148. Antes o 148 estava bem lá embaixo, agora está lá em cima, perto dessa linha de freeze alto. Bom, mas aqui a gente vê que só duas linhas que satisfazem completamente a restrição de a gente ter a linha de freeze-out e a de líquido-gás para o lado hadrônico, que é o caso de uma bag de 165, aquele B0165, com interação. O original a gente ainda não... A linha de Clemens ainda passa um pouquinho para o lado de quarks desconfinados. Tá, mas e essa bag de 165? A gente é capaz de produzir estrelas massivas? É só voltar aqui para o diagrama de Massa-Rai. Uma bag de 165, com o termo de interação GV igual a 0,8, a gente vê que a gente consegue, sim, obter estrelas bem massivas. Agora, com o termo de autointeração, a gente já não consegue satisfazer. Então, a gente tem uma parametrização com a qual a gente consegue tanto produzir um bom diagrama de fases, quanto obter estrelas bem massivas. Então, aqui a gente tem ainda, para terminar, um quarto cenário de matéria estelar com a bag dependente da temperatura. A gente vê o que a gente pode concluir daqui é que, novamente, a temperatura máxima que a gente obtém depende exclusivamente do valor da bag, mas os valores dos potenciais para temperatura zero dependem dos termos de interação. E que, comparando com o de matéria assimétrica, a gente tem uma diminuição dessas temperaturas máximas e dos potenciais químicos máximos. Então, as conclusões, fazendo uma recapitulação do que a gente fez. Bom, a gente adicionou, então, termos de interação e de autointeração no modelo da sacola do MIT original. Aí a gente ajustou os valores das nossas constantes, baseado na hipótese de Bodmer-Witten. Aí a gente obteve a relação massa-raio, e a gente foi capaz de reproduzir estrelas bem massivas, que satisfizessem tanto as restrições de massa quanto de raio, vindos da astrofísica. Aí depois a gente adicionou temperatura para obter os diagramas de fase, e a gente conseguiu obter diagramas de fase bons apenas com valores das constantes fora da janela de estabilidade e que não satisfazem nossas restrições astrofísicas. A gente não conseguiu obter, ao mesmo tempo, um bom diagrama de fase e estrelas bem massivas. Aí, para tentar resolver esse problema, a gente botou temperatura também na bag. E com isso, a gente conseguiu diagramas de fase bem mais simpáticos, e a gente conseguiu também achar valores que satisfizessem tanto
as nossas restrições impostas para o diagrama de fase, né? A gente conseguiu um bom diagrama de fases e também produzir estrelas massivas, mas a gente não conseguiu respeitar a janela de estabilidade imposta pela hipótese de Bode-Minwick. Então, a gente não consegue, com esse modelo, ao mesmo tempo produzir bons diagramas de fase e satisfazer a hipótese de Bode-Minwick. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer muito ao Luiz Laércio, que veio com a ideia original, eu só embarquei e ajudei a escrever os programas, a professora Débora e também ao Cauã. E também, com certeza, a pós-graduação, a UFSC e a CAPES pelo financiamento.